pequena, como diz o caboclo, desde Gita. Não cresci muito, né, É. padre? Mas hoje aqui a gente não pode chamar no íntimo, no pessoal. Aqui tem que seguir as rubricas da OAB. Né? Os protocolos. Os protocolos, Uhum. Falar Mas... nisso, tem uma pessoa que chegou alguém lá na sala dela, com a maior intimidade, ela disse, ei, alto lá. As nossas intimidades é fora do trabalho. Dentro do trabalho eu sou doutora. Não, jamais. Eu sou a mesma em qualquer lugar, padre. Principalmente para o senhor, que eu conheço há tanto tempo, tenho tanto respeito. Mas é um prazer muito grande estar aqui para falar da vida, né? Eu não estou aqui para falar de câncer, eu não estou aqui para falar de sofrimento, de dores, também, mas principalmente de compromisso, de justiça, de direitos, de história. Mas... Estou disposto aqui a respondo o que você quiser. Eu tenho 20 perguntas para o senhor. Então, vamos fazer 25. Vamos fazer 25, porque eu sei que esse papo vai render. Padre, para começar, conte para a nossa audiência, para as pessoas que vão nos ouvir e estão assistindo, qual foi o momento de sua vida que despertou o desejo de cuidar de pacientes com câncer e como isso evoluiu até a fundação do IJOMA? Na verdade, eu digo assim, eu sou muito espiritualista, né? E nada na vida é por acaso. Sim, verdade. Steve Jobs, e eu já li 300 vezes o discurso que ele fez para os estudantes nos Estados Unidos, na universidade, ele já estava com câncer. E ele diz no discurso dos estudantes que na vida é preciso unir os cacos, né? Unir os elos. Ele fala elos. E, na verdade, eu fiz isso. Eu tive a oportunidade, o privilégio de unir os elos, porque é só a partir do momento que você, como ser humano, nessa imensidão da vida, que nós chamamos infinito, nós conseguiríamos descobrir o nosso propósito maior na vida. E, para encurtar essa história, porque dá para escrever um livro... E o senhor já até escreveu um. Confesso que vivi. Na verdade, eu vejo que eu fui escolhido por Deus, pelo universo, para fazer esse trabalho. Na minha vida, eu fiz isso que Steve falou, eu uni os cacos, né? E eu descobri uma lógica dentro da minha vida, dos porquês, né? Desses elos, eu consegui uni-los, né? E nesse elo, nessa corrente, eu consegui ver, né, de uma forma lógica, o que o universo, o que Deus, a vida estava me chamando a realizar. Eu tinha 11 anos quando eu descobri a primeira pessoa com câncer na minha vida. Eita. Uma pessoa muito querida, onde eu nasci, no bairro do Trem, né? Uhum. Eu vi uma senhora, Dona Joana Cordovil de Araújo. Eu tinha 11 anos quando câncer de garganta, ela fumava cachimbo. Entendi. E aquilo ali me impactou muito, eu com 11 anos de idade. Eu estava pensando, vindo para cá, que o início das décadas, 71 eu conheci a Joana. 81 eu entrei no seminário. 91 eu fui ordenado. Em 2001 eu conheci o Joel Magalhães, que despertou a coragem para fundar o Instituto Joel Magalhães. E se eu for olhar de 71, quando eu conheci a Joana, até o IJOMA, então dezenas de pessoas com câncer passaram pela minha vida, desde moleque, jovem, estudante do seminário, teologia, e depois de padre, né? E eu me perguntava, mas por que esse pessoal todo passa pela minha vida? Por quê? O que eles querem falar para mim? Eu acho que é muito importante na vida a gente fazer perguntas. Verdade. Entendeu? O que isso quer dizer? Faz sentido para mim isso aqui? Entender? Eu preciso ler, as entrelinhas, o que o universo está cobrando de mim.
entendeu? E saber identificar esses sinais. Os né? sinais, é. Sim. E, infelizmente, as pessoas, por ignorância, diziam que eu fiz o Ijoma por questões políticas, para aparecer, para me exibir, eu queria mídia, eu Porque queria são ser, pessoas que realmente não lhe conhecem. que eu queria ser político. A cada eleição, eles faziam Um bolão de aposta. bolão de aposta. É. Agora ele vai. Aí passava o tempo de E não ia. eu não ia. Né? Porque não é esse o propósito, né? Sim, sim. Eu não tenho vocação para ser político formal, né? Eu não tenho essa vocação. O senhor faz política Políticas públicas. Sim, com certeza. E o nome da instituição, como o senhor citou ainda agora, Joel Magalhães, o senhor pode nos contar quem foi o Joel e por que a escolha dele inspirou a instituição? Pois é. Então, todas essas pessoas, depois que eu fui ordenado padre, que vinham até mim, os familiares pedindo ajuda, socorro. Eu tinha contato com os pacientes, né, com os doentes em casa. E eles, quando eu me despedia, sempre eu voltava várias vezes, eles diziam: padre, não esqueça de mim, não esqueça de mim. Então, esse não esquecer de mim foi martelando na minha cabeça, né? Mas eu tinha medo e era ignorante, eu não conhecia nada de câncer. Nada mesmo. Só sabia que câncer matava. Né? E eu rezava pelo doente, pela família, e que alguém fizesse alguma coisa por ele, além de rezar como eu fazia. Entendeu? Então, até que, um determinado momento, depois que eu conheci o Joel, em 2001, o Joel foi maranhense, né, um jovem de 21 anos de idade, e que, infelizmente, a maldade humana é tão grande que há muitas pessoas que diziam que o Joel era meu amante. Meu Deus, padre. Na novela. Enfim, eu conheci o Joel, aliás, uma amiga minha levou o Joel. Padre, faça uma oração nesse meu funcionário. E tinha 21 anos o Joel na época. Já com câncer? Câncer no mediastino. O Joel veio do Maranhão para Macapá. Primeiro ele fugiu de Nova Olinda, no interior do Maranhão, foi para a capital, São Luís. Lá um tio dele escravizou, né? Usou o trabalho dele para... Tinha uma pizzaria, então botou um moleque lá no quintal para... Aí ele fugiu de São Luís, foi para o interior do Pará, Capanema. Lá em Capanema ele foi morador de rua. De Capanema ele tinha um tio aqui em Macapá, ele veio atrás desse tio. Né? E aí, por questão de incompatibilidade familiar, essas coisas, né, com o tio, com a esposa, ele decidiu sair de casa. Entendi. E alugou um barraco lá no Zerão. Foi trabalhar com essa minha amiga. Eu acho que primeiro ele foi trabalhar carregando tijolo. Ele era muito franzino, né? E foi carregar tijolo no cimento. Eu acho que o cimento, a poeira do cimento e também os pesos acarretou o câncer no mediastino, aqui no peito, né? Entendi. Aí ele foi lá, ela foi lá comigo. Aí eu disse: traz ele aqui. 21 anos. 21 anos. Aí ela foi na missa da cura, lá na São Pedro. Eu lembro. Ele era tão carente, que terminou a missa e ele foi embora. Quando terminou, cadê o Joel? Cadê o rapaz? Ele foi embora. Traz ele. Aí ela trouxe no outro dia, aí começou a história. Conheci o Joel. Aí, logo no início, ele começou a me chamar de pai. E começou a chamar de mãe para a patroa dele, que queria demiti-lo, porque achava que ele estava com preguiça. Estava fingindo que estava doente. Eita. E aí então começou essa história. Ele achou afeto, né, padre? Ele disse. Aí durante 3 meses, eu tentei mandá-lo para o Filo Oyola em Belém. Né? Depois de 3 meses, eu consegui, ele foi para Belém. Lá em Belém, ele passou 3 meses. E no dia que ele foi atendido, ele morreu. Eita. Entendeu? Com 21 anos de idade. Só que eu falava com ele, a gente deu um celular Peba daqueles antigos, que só ligava. E a gente falava com ele pelo telefone.
E veja só, ele me disse 3 coisas que me marcou muito. Primeiro, eu descobri que ele mentia para mim. Porque eu ligava para ele e perguntava, como é que tu estás? Ele dizia que estava bem. Aí depois eu descobri pela patroa dele, padre, ele está mentindo para o senhor. Ele não quer que o senhor sofra. Entendi. Entendeu? E aí, outro dia, antes de ele viajar, eu brinquei com ele, né? Disse, Joel, se eu soubesse que tu ia fazer eu sofrer tanto, eu não teria decidido cuidar de ti. Aí ele disse, mas como é o senhor? Né? Não, eu estou brincando. E aí foi que ele me disse assim, pai, eu tenho 21 anos, nunca sofri tanto na minha vida como eu sofri agora. Sofri muito, mas com essa doença eu nunca sofri tanto na vida. Mas eu nunca fui tão feliz na minha vida, porque eu nunca fui tão amado pelo senhor e pela Marli, que foi a patroa dele, né? Passou pela vida, mas conheceu o amor. E aí ele disse, eu não vou lhe abandonar nunca mais na vida. E se eu vou ficar curado, eu vou ser padre, eu vou ficar com o senhor o resto da minha vida. Eu digo, negativo. Eu vou embora para a Itália, eu vou sumir no mundo, que tu não vai me encontrar, brincando com ele. Uhum. Aí ele disse, o senhor se engana. Quando o senhor descer do avião, eu vou estar lá na porta, lhe esperando. Vou estar lhe esperando. Entendeu? Aí na véspera dele fazer a cirurgia, para abrir, para fazer a biópsia. Ele ia fazer a biópsia. Porque tentaram a punção, não conseguiram. Eita. Aí tinha que abrir. A região tinha que abrir. Né? Aí na véspera ele ligou para mim, revoltado, perguntando por quê. E ele disse, se eu não for operado amanhã, porque já tinham tentado 3 vezes, eu vou voltar para Macapá. E se eu morrer amanhã, o senhor é o responsável pelo meu corpo. Eu não quero ir para o Maranhão, eu não quero ser enterrado em Belém, eu quero voltar para Macapá e eu quero que o senhor cuide do meu túmulo o resto da sua vida. Quando o senhor morrer, o senhor vai ficar enterrado em cima de mim. Por quê? Os 6 amigos vão rezar no túmulo, vão acender vela e de tabela rezam para mim, acendem vela para mim. Olha como ele estava pensando já. Entendeu? Então, e ele pediu para mim, na véspera dele morrer, da cirurgia, ele pediu para mim não esquecer dele. E bate com todos os outros que desde não esqueça de mim, não esqueça de mim, não esqueça de mim. E 3 anos depois a minha irmã morreu. De câncer? De câncer, 3 anos. Eita. E ela morreu pedindo que eu não esquecesse dela. A gente só morre quando é esquecido, né, padre? Pois é. É engraçado, né? A minha irmã, ela era professora, 47 anos, um filho de criação. Depois de 4, 5 filhos, ela pegou um para criar. Ele tinha 11 anos quando ela morreu. E na hora da morte dela, muita dor, pronto-socorro, ela gritava que quem passava na frente escutava. Mas quando ela morreu, na hora, né? Ela olhou para minha irmã que estava lá, olhou e cantou esse refrão de um cancioneiro popular. Ela cantou assim: ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. E pá, morreu. Eita. Entendeu? Simbólico, então, né? Então, essas experiências, Forte. se eu fosse contar aqui, Sim. quantas me fortaleceram para a luta. Eu ia lhe perguntar, porque o Idioma completou 14 anos. 15 agora, né? Como o senhor avalia essa jornada e quais os marcos mais significativos até aqui? Porque Olha, são 15 anos dessas histórias fortes, né? Eu fui pesquisar e fui estudar a história da oncologia no Amapá. Desde 1943, que eu queria entender o passado. Se em 2008, quando eu fundei o Idioma, a coisa era difícil, eu queria entender como eram esses processos de 1943, 44, 45 e assim por diante. Inclusive, eu conversei com a dona Amélia, tua avó, e pedi que ela me contasse as experiências dela, né? Ela me contou, outras amigas que frequentavam lá a casa também
me contaram as experiências delas e foi a partir dessa experiência que eu comecei a entender a urgência da gente trabalhar a questão de políticas públicas. Sim, o câncer porque não espera, eu fui entender, doutora, que a questão do IJOMA não era caridade, porque me acusavam de proselitismo. Porque a Bíblia diz que quem faz com a mão direita não mostra com a esquerda. E eu dizia, vai estudar serviço social. As instituições sem fins lucrativos, elas não nascem para fazer caridade. Quem faz caridade são as pessoas individualmente, igrejas, né? Mas uma ONG séria que entendeu a lei, né, das ONGs no Brasil, nós não nascemos para fazer caridade. A gente nasceu para contribuir com políticas públicas, exigir, colaborar. A lei do SUS é bem clara. Quando foi fundado, criado o SUS lá, em 88, né, na lei, na Constituição. Quando promulgaram a Constituição, surgiu o sistema, né? Pois é. E lá foi bem claro, né? A sociedade civil lutou para que surgisse o SUS, e lá está bem claro que o SUS só ia funcionar à medida que houvesse o controle social. Sim. O controle social. Então... Que é feito de várias formas. Inclusive com a colaboração da organização popular, né, exigindo, participando dos conselhos, das redes. Sim, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, eles estão hierarquicamente no mesmo nível do secretário, o conselho. Então, eu fui entender tudo isso. Eu tive que ler a Constituição, fui ler a lei do SUS, as leis que regulam, né? Porque não é questão de privilégio, é questão de direito. Sim. A lei dos 30 dias, a lei dos 60 dias, né? A rede de oncologia, as redes deveriam ter no SUS de apoio, né, aos cidadãos, às cidadãs, enfim. E precisa, né? Porque até, acho que 2000... Eu estive na Secretaria de Saúde em 2016. A gente ainda tinha uma dificuldade muito grande de fechar diagnóstico. Os nossos diagnósticos, eles sempre eram fechados do Pará para lá. E, consequentemente, o recurso da regulação não vinha para o Estado. O doutor Roberto Marcelo, que foi diretor do Onacon, certa vez dizia isso. Isso. Né, que para o Brasil não existia câncer no Amapá. Não existia câncer no Amapá. O câncer no Amapá é recente, os entre dados aspas. não eram contabilizados. Não eram contabilizados. Isso era ruim porque não... O recurso não vem. Sim. Mas você que está nos assistindo, que nos assistirá, curta, comente, se inscreva em nosso canal, o canal oficial da Escola Superior de Advocacia, e sugira conteúdos. Estamos numa entrevista especial, fechamento do Outubro Rosa, já com o Novembro Azul começando, entrevistando o Padre Paulo, que é o coordenador do IJOMA, uma instituição de muita importância no estado do Amapá. E a instituição se coloca como agente de prevenção e acolhimento ao mesmo tempo. Como o Senhor define essa dupla missão e por que ambos os aspectos são tão importantes no contexto amazônico e regional do Amapá? Certa vez, conversando com o Jaime Nunes, eu dizia que o IJOMA é a coisa mais bonita que surgiu no Brasil. O César Bernardo fala isso. Né? Eu dizia que o IJOMA é um pedaço da Europa. Entendeu? E o Jaime me desafiou, prove para mim. E o senhor provou? Eu provei para ele. No final, ele levou a mão para mim e disse, parabéns, o senhor me convenceu. Como o senhor provou? No sentido que eu mostrei para ele que todas as ONGs no Brasil, elas são assistencialistas, paternalistas, né? Elas ficam enxugando gelo, ou elas se aparelham ao Estado, né? As instituições viram cabide de emprego. São quantitativas, não são qualitativas. E não entenderam o verdadeiro sentido, né, de uma ONG na sociedade civil organizada. Sim. Né? Eu provei para ele e depois eu mostrei para o Jaime
citando uma reportagem do jornal O Liberal, de 1996, quando entrevistava um cientista radicado nos Estados Unidos. Ele foi embora do Brasil, né, e trabalhava nos Estados Unidos, e ele dizia que no Brasil, doutora, a saúde, o dinheiro e recurso da saúde era para construir prédio, comprar remédio e para pagar funcionário, né? E ele dizia que enquanto a gente tiver esse foco, a saúde pública no Brasil não vai acelerar. Porque não são as pessoas, né? E esse que é o foco que eu aprendi nesses 15 anos. O foco são as pessoas. Nós não estamos aqui para cuidar de doente, nós estamos aqui para cuidar de pessoas. Eu aprendi isso com o doutor Henrique Prata, lá em Barretos, né? Eu costumo dizer que esse cara precisa receber o Prêmio Nobel da Paz por aquilo que o Hospital de Barretos faz para o Brasil, América Latina e o mundo. Com certeza. Entendeu? Então, o foco são as pessoas. E ele me disse: padre, se eu fosse fazer um hospital hoje, eu não faria para cuidar de doente de câncer. Eu faria um hospital para cuidar de pessoas. Sim. Para trabalhar a prevenção. O foco é a prevenção. A prevenção, a família, porque tudo faz parte. E aí, esse contexto amazônico e regional que é o seu diferencial. E aí, um médico que veio de Minas para cá, um oncologista, né, uma entrevista também, a importância das entrevistas, ele dizia: o problema do Amapá não é o câncer. O problema do Amapá é falta de informação. Sim. É falta de conhecimento. É falta de educação. E nós não estamos perdendo, doutora, para o câncer, nós estamos perdendo para a falta de conhecimento, para a falta do alto amor das mulheres, dos homens. O senhor fala no sentido da prevenção? Da prevenção, da educação para a vida. Do autocuidado. Do autocuidado, Entendi. do autocuidado, do autocuidado, né? E no sentido de nos comprometermos, porque nesses 15 anos nós saímos do zero, saímos da Idade Média, da Idade das Trevas, e aí veja só a história do Rijoma. Eu tenho que dizer isso. As mulheres, como sempre, na frente. Antes do Rijoma nascer, havia um grupo de mulheres que, movidas pelo sofrimento do câncer de mama, fundaram uma instituição, a CAMAP. Depois o doutor Mauro Seco entrou para apoiá-las. Mas elas desistiram. Quando o Rijoma nasceu, em 2010, elas estavam no fim da missão delas, sem apoio, sem direção. O Rijoma nasceu, elas morreram. Mas eu digo assim, a CAMAP foi fundamental nessa luta. E era especificamente câncer de mama. E eram todas mulheres. Entendeu? E eu dizia, doutora, que antes não existia em Macapá a palavra esperança. De 10 pessoas que morriam, que desenvolviam câncer, morriam. 10 morriam. 10 morriam. Não havia a palavra esperança. Eu não posso descrever para ti em 15 anos o que eu vi. Entendeu? Porque os médicos, os enfermeiros, eles acompanham o paciente dentro do hospital. Nós acompanhávamos fora do hospital. Porque no Amapá o câncer é uma doença de pobre. É uma doença de pobre. Entendeu? E aí, na luta, eu descobri que a gente estava enxugando gelo. Eu me desesperava. Por que não estamos fazendo? E aí foi que o Henrique Prata nos deu a luz. Prevenção. Só que ele disse, não basta a prevenção. São educação, promoção da vida, valorização da vida e prevenção. Sem promoção, valorização, não vai haver prevenção. Entendeu? É a base de tudo. Por isso que a gente precisa trabalhar a prevenção. Até 2050, doutora, o câncer vai ser a doença que mais vai matar as pessoas no planeta Terra. E os países que mais vão desenvolver câncer
toda a Europa e Estados Unidos, até 2050. Deixou de ser uma doença de país subdesenvolvido, né? Pois é. Porém, Porque era uma doença de país subdesenvolvido, associada às restrições de higiene, às limitações de infraestrutura e saneamento. a Europa e os Estados Unidos serão os estados com maior incidência de câncer. Porém, haverá um maior número de mortes. Os países em desenvolvimento, como América Latina, África, terão menos, porém terão mais mortes, porque não estão aparelhados. Entendi. Não tem estrutura. Não tem preparo para receber não tem prevenção. essa demanda. Não tem né? prevenção. Porque o problema nosso aqui, sabe qual é? É que quando você descobre a doença, doutora, aquilo que a gente, quando eu era moleque, tu não é do meu tempo, a gente dizia assim, o médico abriu e fechou. Porque o médico tinha que abrir para dar o diagnóstico. E hoje as tecnologias já facilitam, né? Mas só que o doutor Araújo, que era da promotoria da Vara da Saúde, ele dizia que enquanto o mundo luta por tecnologia do futuro, nós estávamos lutando por tecnologia do século XIX. Olha o atraso. Entendesse? Então, e ainda hoje, doutora, e é uma tristeza que eu carrego dentro do meu coração, é que, principalmente, o câncer de mama, o câncer do colo do útero e o câncer de próstata são 3 cânceres que nós temos todas as condições de rastrear, de descobrir, principalmente o do útero e o de próstata, de descobrir ainda lesões pré-malignas. Olha aí. Hoje não é admissível que uma mulher morra de câncer de útero. É uma tristeza gigante. A gente perdeu uma mulher com 30 anos, com 35 anos, entendesse? Quando, se essa mulher tivesse tido a capacidade, a educação, a consciência da prevenção, o quadro é tão seria fácil, totalmente diferente. tão fácil. Né? Cuidar de um doente, o dinheiro gasto no Brasil é muito, muito, muito E é uma alto. doença muito rápida, né, padre? Porque, por exemplo, uma ervilha vira uma dobra de tamanho, triplica de tamanho num lapso temporal muito curto. E aí que entra a questão do idioma ser um pedaço da Europa. Porque nós somos hoje, no Brasil, talvez, a única instituição que fala de janeiro a janeiro de autocuidado, de autoamor, de prevenção, né? De cuidar das pessoas. Nós precisamos cuidar das pessoas. A gente não pode cuidar de doentes. A pessoa não pode se transformar num CID, num número, Sim. numa doença canceroso, leproso, aidético. A gente perde a personalidade. Perde a personalidade. A gente perde nossa essência. Verdade. E se transforma numa doença. Isso não pode mais acontecer no Brasil. Né? A gente precisa evoluir, ter uma saúde humanizada, uma saúde que o amor seja priorizado, que as pessoas sejam olhadas com dignidade, com respeito. Né? As pessoas não podem mais morrer gritando como se fosse bicho. Sim. E como o senhor falou aqui, sim, a atuação da instituição ela vai além do paciente. Ela vai para a prevenção. Então, fala-se de atendimento a famílias, apoio psicológico, inclusive o senhor trabalha práticas não muito ortodoxas, como Marabaixo, Batuque, essas iniciativas culturais. O senhor pode nos dar exemplos concretos desses projetos culturais e explicar por que acreditar na cultura como parte da cura e do acolhimento? Porque geralmente a gente vê a fé, mas a cultura a gente vê pouco. Mas eu tirei muito a fé de dentro do IJOMA, no sentido que, como o IJOMA é uma instituição pública, mesmo que tenha sido fundada por um grupo de católicos, ele abraça todas as outras religiões. Todos, né? E nós sempre respeitamos todas as pessoas. Né? Inclusive, nós tentamos criar dentro do IJOMA um grupo para trabalhar especificamente com o público
LGBTQIA+, entendesse? Levar, inclusive, as mulheres trans, os travestis, para o Outubro Rosa, para trabalhar, mas, infelizmente, questões políticas, né, as pessoas não entenderem e colocarem política partidária, ideologia, e acima da vida, a gente foi impedido. Porque o que disseram para mim? O senhor não é do movimento, o senhor não é gay, então o senhor não pode trabalhar isso. Onde é que está escrito um negócio, sabe? Uma coisa tão... se luta tanto... É tão limitante, né? Porque aí não é porque eu não sou que eu não posso ajudar, agregar e fortalecer esse movimento. A ideia nasceu justamente da queixa de muitos travestis, mulheres trans, que vinham mostrar a dificuldade de serem atendidas no serviço público, com dignidade, com respeito, né? Eram violentadas, agredidas, desrespeitadas, humilhadas. E aí eu reuni o meu serviço social, psicológico, e vamos trazer isso aqui para dentro do João. Mas, infelizmente, não quiseram levar para lá. E, enfim. Mas a gente conseguiu, nesses 15 anos, avançar. E hoje, depois de 15 anos, eu vejo que a gente começou a ver uma luz no final do túnel. Que maravilha! A gente já percebe que há esperança, mas a esperança vai brilhar quando todas as pessoas perceberem que o câncer não é problema do Ijoma, do Padre Paulo, desse governo que está aqui, ou daquele que saiu, ou do ministro da Saúde. Né? O câncer, uma outra coisa, a gente tem que entender isso. O câncer é problema de todos nós. Sim. E sabe por quê? Participei naquele dia da audiência lá na Assembleia, você estava lá. Sim. E o doutor Mauro Seco colocou muito bem isso, que eu repito há 15 anos. 95%, grave bem essa informação que foi dita lá na Assembleia. Eu falo isso há 15 anos. 95% da população do estado do Amapá, se vier a descobrir câncer, eles vão ser tratados no serviço público. Sim. Pelo SUS. Pelo SUS. E isso já deveria acender uma luz vermelha, né, para fazer com que as pessoas entendam. Porque eu fico revoltado quando eu entro no Facebook todo dia e eu vejo gente que nunca fez absolutamente nada por lutas sociais para defender o SUS, descobre que alguém está com câncer, alguém fez... Aí vai fazer vaquinha online para ajudar o fulano de tal. Como se vaquinha online fosse resolver o tratamento, no caso, por exemplo, do câncer. E um exame custa 100 mil reais, Sim. 30 mil reais, 40 mil reais. Para você iniciar o tratamento é 80, 90, 100, 200, 300. Entendeu? Então as pessoas elas não têm consciência da dramaticidade. E outra coisa também, pra gente, eu falo muito. Da dimensão, né? Não, e o problema é o seguinte, que o câncer é uma questão de saúde pública e de urgência pública. Por quê? Obesidade. Nós estamos todos acima do peso. Estamos, padre, não me lembro disso. Estresse ao extremo. Sim. Entendeu? Alimentação. Sedentarismo. Eu já vou sair daqui correndo, arrasada, porque eu me encaixo em todos. Sedentarismo. Não, sedentarismo não, que eu pratico esporte todo dia. Graças a Deus. Tabagismo. Não fumo. Bebida. Também não bebo. Bebida, entendeu? Então, tudo isso causa que incide para que cresça. Mas o problema principal do câncer no Brasil e no mundo, que o Brasil daqui a pouco será um país de idosos. Sim. E à medida que a gente vai envelhecendo, aumentam exponencialmente as possibilidades de cada um de nós desenvolver qualquer tipo de câncer. O açúcar, né, padre? O açúcar. Se você quiser envelhecer com saúde, tome a decisão hoje.
Elimine o açúcar da sua vida. O É a única açúcar. coisa que me resta, padre. Eu não bebo nem fumo. Pois é. Pois é. Esse é um problema. Mas o maior prazer mesmo é você acordar todo dia e não estar sentindo dor. É verdade, é verdade. Eu tenho que cortar o açúcar. Mas é educação, é prevenção, como o senhor falou, não tem É jeito. educação, Sim, educação, sim. educação. Então, açúcar, tabagismo, sedentarismo, né? Água gelada, eu acho que também a gente teria que eliminar a água gelada. Água gelada? Por quê, padre? água por causa do estômago. Nós estamos todos hoje. Eu vou lá dizer para você, nós que moramos na Amazônia, nós temos uma incidência muito alta de câncer de estômago, H. pylori, né? Eu costumo dizer que a Tem partir algum fator especial? a alimentação, farinha. água poluída, água contaminada, Sim. farinha, muito sal, muito condimentos, Nossa comida é bem muito pesada, óleo, né? muito óleo, Assim. tudo Mas isso. é tão gostosa. Pois é, né? A gente morre pela boca. Morre pela boca. Então tudo isso. Mas tem outra coisa que eu preciso dizer aqui. Sexo promíscuo Com é causa de certeza. câncer. Causa de câncer. Por exemplo, eu não sei te dizer quanto por cento, mas é preciso dizer. Os médicos estão assustados com a alta incidência de câncer de garganta, de boca, em pessoas jovens, com 30, 40, 50 anos. Sexo oral, HPV. HPV. Essas vacinações, o senhor acha que têm sido exitosas? Que essas novas gerações, elas estão mais conscientes? Infelizmente, o preconceito. O preconceito está vencendo, né? Eu vejo que nós avançamos muito aqui no Amapá, por exemplo. Nós temos, hoje em dia, aqui no Amapá, Macapá, só não faz exame de mama a mulher que não quiser fazer. Sim. Não tem mais essa história de dizer, eu não consegui no SUS, não consegui na rede pública. O Hospital de Amor está aí, Sim. salvando vidas, né? O exame do colo do útero, você faz de graça em qualquer UBS dessas da vida. No IJOMA a gente faz todo dia. E tem dias que eu fico, vou chamar um palavrão aqui, eu fico puto da vida. Eu entro no IJOMA, não tem nenhuma mulher para fazer. Para fazer exame. Pra Gente, fazer vamos vida. lá no IJOMA fazer exame, que é de graça, né, padre? Entendeu? Então, o câncer de útero, eu costumo dizer, e também às vezes eu sou até duro demais, a mulher que morre com câncer de útero, o marido é um assassino, porque é o homem que leva para a mulher o HPV. HPV. Que é o que causa lesão e gera praticamente É a origem, né? o câncer do colo do colo útero, do útero. do colo do útero, do útero, né? Então são orientações que você recebe todo dia lá no João, mas você falou das terapias alternativas. Perguntou para mim que eu vou falando tanta coisa que eu queria aproveitar. Nós temos o Reiki. Ai, que legal. Temos Reiki, nós temos aquela outra lá que você fica meditando lá, como é? Yoga. Nós temos talvez uma das melhores mestras da yoga aqui em Macapá, está lá no IJOMA. Tem 5 mulheres, ela está mais de um ano lá no IJOMA, tem 5 mulheres fazendo. Olha de aí, graça. gente. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Quem quer, né? você gasta uma fortuna para fazer. Sim. Entendeu? Lá no IJOMA é de graça. Nós temos yoga, Reiki, a doutora Norma está lá, a gente faz massagem, ventosa, acupuntura, não sei o que, tem um monte de coisa. Infelizmente as pessoas não acreditam. E esse trabalho também de conscientização, porque como o senhor falou, os homens levam o câncer para as mulheres, mas às vezes há muita resistência do marido usar preservativo, né, padre? Isso é educacional. Há uma resistência, porque para minha esposa eu não vou usar. E aí, eu não vou pedir, senão ele vai achar um monte de bobagem. É educacional. E depois, essa peste, quando a mulher desenvolve o câncer, ele é o primeiro a abandoná-la. Sim. E é quase regra, né? Poucos não abandonam.
E na prática, hoje, quais são os maiores desafios que o senhor enfrenta no IJOMA? Dinheiro, minha filha, dinheiro! É dinheiro. Dinheiro, porque eu sempre pautei a minha vida pela certeza que o nosso maior parceiro deve ser o povo, deve ser a comunidade. Porque aonde o governo entra com dinheiro, o povo vai embora. Eita. É verdade, porque não se valoriza muito o que é dado, né? É uma cultura. Entendeu? E aqui no Amapá tem muito isso. Então, eu sempre... Esse nosso parceiro tem que ser a comunidade. Sim. A comunidade tem que ser responsável. Entendeu? Quem foi ajudado, precisa ajudar. Sim. É uma corrente, Se né? o meu pai morreu, minha mãe morreu, mas eu fui ajudado. Outros continuarão na luta. E eu preciso fazer a minha parte. A corrente do bem, a corrente do amor. Entendeu? Em 2015, o senhor chegou a atender cerca de 500 pessoas, segundo reportagens que eu levantei. Hoje, qual é a estimativa de alcance que o senhor tem lá? Não, a gente por ano, a gente recebe quase 15 mil pessoas. Pois é, não, isso aqui foi numa reportagem que eu levantei, mas é de 2015, de 10 anos atrás. Não, a gente recebe 10, 15 mil pessoas por ano. Por quê, doutora? Hoje, graças a Deus, as pessoas tinham medo de ir no IJOMA. Preconceito. Sim. Lá tem gente, nem iam lá e diziam, lá tem gente morrendo de câncer, lá tem sofrimento, lá tem dor. Só para você ter uma ideia, um ano para trás, uma voluntária fazendo campanha na Praça da Bandeira, se deparou com uma senhorazinha lá de uns 60, 70 anos e pediu para colocar o laço. Você aceita? Eu coloque o laço. Não, o laço da campanha. O laço rosa. O laço rosa. Ela diz, está amarrado em nome de Jesus. Isso é símbolo de morte, isso é símbolo de câncer, é símbolo de dor. Não, isso aí desvirtuando o símbolo, né? O símbolo, Mas é como a gente já falou, uma questão educacional. Essa resistência é pontual, né, padre? Mas a coisa mais bonita dentro desses 15 anos, doutora, é que hoje a gente está aqui falando de câncer na OAB. Sim. Entendeu? Porque antes as pessoas tinham medo, elas batiam na madeira. Não nem falavam câncer, né? Aquela doença. E CA. outras vezes, eles trancavam o doente lá no quintal, ou lá no último quarto. Eu queria visitar a Dona Maria. Ela está dormindo, ela não pode atender, ela está em consulta, entendeu? Quase desumanizando o paciente. Escondiam. Né? O que ela tem? Os médicos não descobriram ainda, entendeu? Então, e hoje não, graças a Deus, hoje todo mundo está falando, Sim. todo mundo está... Eu acho que essa foi a maior conquista, sabe, doutora? A maior conquista do IJOMA foi levar essa pauta para o cotidiano, né? essa transparência. Essa transparência, sim. Entendeu? E o câncer não é o fim, né? E a gente trabalha muito essa humanização, né? Que o câncer, infelizmente, ele pode ter vindo para ressignificar o que a vida toda não foi ressignificado. Os nossos valores, os nossos sentimentos, os nossos afetos, sim, os nossos traumas, as nossas neuroses. É um processo de somatização de uma vida, às vezes, né? Com certeza. Que você não fala o que você quer falar, que você não extravasa e vai acumulando e o corpo acaba... São venenos que a gente vai colocando dentro da gente, mágoas, tristezas, angústias, e isso começa a andar dentro de nós, e em algum momento ela vai parar no lugar e ali vai haver uma lesão. E o IJOMA aparece aí, com a meditação, com a massagem, com certeza o senhor deve fazer palestras de educação, motivacionais para as pessoas, e esse impacto, né, essa mensuração desse impacto, como é que o senhor avalia os resultados, como é que o senhor mede essa mudança de vida, a prevenção eficaz, o senhor tem algum indicador? Olha,
As pessoas que procuraram o Ijoma, entenderam o Ijoma foi fundamental em suas vidas. Porém, o Ijoma completou 15 anos, nós estamos todos os dias nas mídias, porém, 80% da população do Amapá, do Laranjal, Oiapoque, nunca ouviu falar do Ijoma. Eita. Não. Tem uma corrida que é famosa todo ano, né? Pois corrida e caminhada. Nós cancelamos porque nós pagávamos para fazer essa corrida. É um evento caro. Caríssimo. É um evento caro. Mas o Ijoma é desconhecido. Você sair pela rua, as pessoas não conhecem o Ijoma. Eu não sabia que o Ijoma existia. E olha que tem um volume de atendimento considerável, né? Talvez 10% da população do estado conheça o Ijoma. Mas então vamos fazer conhecer, padre. Nós estamos de portas abertas para, de repente, divulgar, ajudar, porque muitos advogados não têm plano de saúde. É uma realidade. Não é todo advogado que tem o sucesso, né? É normal em todas as carreiras. E volta e meia, algum vai poder acessar o serviço gratuito do Ijoma. E quais serviços são esses, além dos que o senhor já elencou? Que tem o exame da coleta do PCCU. Novembro Azul tem próstata, né? Uhum. PSA, né? Hoje... É o do sangue. Do sangue, Uhum. Do sangue. Hoje, o Ijoma ele não atende mais só doente de câncer. Nosso público maior hoje é a sociedade mesmo, né? Toda a pessoa. Uhum. As pessoas, os que vão, os usuários do Ijoma entenderam que ali não é para cuidar de canceroso. Sim, é para prevenir. É para cuidar de pessoas. Sim. Entendeu? E nós temos já um público que vai fazer exame. Nós temos lá 30 exames que as pessoas fazem gratuitamente. Que maravilha. De sangue. Por quê, Thelma? Quando a gente fala de câncer, a gente fala de tecnologia, de ponta. A gente pensa, né? Na verdade, um câncer, aliás, um exame de sangue detecta câncer. Um exame simples de sangue. De R$9. Olha aí. O exame de urina detecta câncer. O exame de fezes detecta câncer. Porque detecta as alterações São todos, específicas, né? E são todos exames baratos. Mas a gente espera a desgraça vir para a gente fazer campanha, vaquinha para fazer exame de R$1.000, R$2.000, R$3.000. E não vai custear o tratamento. O tratamento. Então, quer dizer, a gente tem que ser inteligente. Proativo. Sim. Mas o que está por debaixo dessa falta de proatividade é a falta de auto-amor. A pessoa se amar. Porque quem ama se cuida, sabe? Se valoriza. O que eu quero da minha vida? Eu quero viver. Como eu quero viver. Sim. Né? Eu conheço gente aqui em Macapá que economizou a vida toda. E nunca usufruiu. Por quê? No final, ele teve que gastar tudo que ele economizou com doença. Com câncer. Eita. Com câncer. Ou então, o clássico aqui no Amapá, eu não gosto de médico. Quem vai no médico é aquele cara que tem aquela doença, aquela mania de doença. Hipocondríaco. Né? Já fui acusada de ser hipocondríaca, mas eu não sou. E aqueles que auto se medicam. Qualquer coisinha. Antibiótico. E aquela farmácia vende remédio sem receita. Sem receita. Uhum. Tem muita essa cultura. E a gente não vai fazer barraco lá dentro se a mulher não quiser vender. Mas como o senhor vê a relação entre o trabalho da advocacia, em especial a advocacia humanizada, como a que o público da OAB busca, e as organizações do terceiro setor, como o Ijoma? Que papel os advogados podem desempenhar ao lado de entidades como a sua? Pois é. Nós, dentro do Ijoma, entendemos que o câncer é questão de educação. E dentro da educação, nas várias dimensões da educação, tem a educação para os direitos. Que maravilha! E nós sempre tivemos um departamento lá
para orientar as pessoas dos seus direitos, né? E onde acessá-los. E onde acessá-los, justamente. Sim, sim. Entendeu? Então, nós... E o CEAP, por exemplo, sempre, o professor Leonil, de saudosa memória, morreu de câncer, ele sempre mandou estagiário de direito para lá para o IJOMA, as outras faculdades. A gente tem advogados voluntários lá dentro do IJOMA, porém, ainda existe uma defasagem muito grande, doutora, porque as pessoas, elas não têm consciência dos seus direitos. Elas não conseguem fazer um link entre direitos e saúde. Sim. Câncer, elas não conhecem as leis, a lei dos 30 dias, dos 60 dias, né? A questão da aposentadoria, os benefícios, do carro, dos benefícios. Sim, sim. As pessoas não têm essa consciência. E aí, a gente precisa, e os próprios advogados, me parece que às vezes eles não têm essa consciência da importância da educação, da difusão das informações. Sim, sim. Né? E nós mesmos, a gente não inclui, por exemplo, olha, vamos dar uma palestra, chamar alguém, uma mulher da OAB, uma advogada, um advogado, né, para escutar os pacientes, ouvi-los. Tem mulheres, tem médicas, advogadas, que lutaram contra o câncer. E venceram, né? Venceram. E eu acho que quem venceu o câncer, ele não pode ficar calado. Não pode guardar. Guardar para si. Sim. É uma história que precisa ser contada, porque vai inspirar outras pessoas. Porque nós temos mulheres que se matam, mulheres que mergulham na depressão, mulheres que escondem a doença. Sim. Entendeu? Até porque, então, como as pessoas enxergam o advogado, a advogada, como aquele ser imponente, o câncer não combina. Né? A fragilidade. Então, eu diria que a própria OAB precisa se comprometer mais, divulgar mais, ter um programa aqui para trabalhar a questão dos direitos, das orientações, porque as cartilhas. Nós fizemos uma cartilha. Uhum. Nós fizemos uma cartilha dentro do jogo. Um grupo de advogados nos ajudaram a fazer essa cartilha. Aí vai atualizando. Vai atualizando, Sim, pode fazer esse trabalho de atualização. Mas eu lhe digo o seguinte, nosso presidente Chael, na atual gestão, ele tem uma frase que é a nossa ordem. Com cada membro de gestão tem isso muito arraigado, que é OAB para todos. Que isso não seja só um discurso, né? E o senhor participou, acho que em fevereiro, de uma reunião conosco, e o senhor colocou que pela primeira vez o senhor via a porta da OAB aberta. E isso muito me orgulha, mesmo sabendo que a gente está no início de uma gestão, e eu, em nome dele, em nome do Dr. Helder Marinho, que foi quem lhe fez o convite, e que nós estamos de portas abertas. De repente, se o senhor levantar essas necessidades, nada impede que a gente sente, converse e ache uma solução, até porque nossas comissões, elas estão muito atuantes. Nós temos comissão de saúde, comissão da jovem advocacia, e isso é um aprendizado muito enriquecedor. E uma questão que eu descobri muito cedo, doutora, nessa luta por saúde pública no Brasil, há uma violação gritante dos direitos fundamentais. Sim. Eu tentei, na minha bestidade, sozinho, fazer um processo, entrei no site daquela entidade interamericana de direitos humanos, fazendo uma denúncia, de violações de direitos. Não, doutor Washington, se ouvir isso, já vai ligar para o senhor daqui a pouco, vai querer fazer a denúncia para o senhor. Mas só que... Ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Pois é, só que infelizmente
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a gente fosse, todos os estados, todas as OABs do Brasil, fosse entrar com um processo denunciando, não tinha que denunciar só esse ou aquele estado, era o Brasil, né? Por violação de direitos fundamentais. Mas também temos muitos avanços, né, padre? Temos muitos avanços, porque o que é que acontece? Os recursos, eles são limitados. E eu lhe digo isso como quem já sentou no balcão do lado de lá. E as urgências são... tudo é urgência na saúde. Tudo é urgência na saúde. Então, eu digo assim, foi uma experiência muito enriquecedora, mas foi uma experiência muito traumática, porque você realmente aprende que a doença ela não espera e tu não tem como resolver todos os problemas porque nós temos um passivo considerável. Mas eu digo que eu tenho enxergado, eu como cidadã, Thelma Miranda, muitos avanços até da humanização do tratamento. Desses últimos 10 anos, a coisa tem melhorado consideravelmente, porque eu lembro que quando eu era criança, eu morria de medo de passar na frente do pronto-socorro, porque a minha mãe, ela é do movimento social desde que se entende por gente. E quando ela via qualquer pessoa chorando na frente do pronto-socorro, ela podia estar fazendo o que ela tivesse fazendo. Ela parava para ajudar a pessoa e fazer confusão. Então, isso é um gatilho que às vezes até me dá. E ela não mudou muita coisa, né? E a gente tem percebido esses avanços. E eu sei que, por mais que hajam essas violações, a gente também precisa reconhecer essas limitações. E uma das coisas talvez mais graves de todo esse processo é que aqui é quase que zero, é a questão dos cuidados paliativos. Sim. Porque os cuidados paliativos faz parte do protocolo. Existe um protocolo do SUS no Brasil, entendeu? E eu volto a dizer, eu não estou aqui me referindo ao Amapá. Não, sim, isso é um problema do macro. Brasil. Sim. Do Brasil. O tratamento é muito caro. Se o Brasil fosse priorizar o recurso do SUS para a oncologia, ia faltar para todo o resto. Sim. Então, esse é um problema muito grave. Então, por exemplo, a questão do paliativo, e que é regulamentado em lei federal. Sim. E a qualidade de vida da pessoa. A qualidade de né? vida, né? Por exemplo, o padre Léo faleceu de câncer. Ele tinha em São Paulo, um quarto que ele estava, um aparelho que ele mesmo se automedicava. Por exemplo, quando ele estava sentindo dor, ele ligava o aparelhinho aqui e disparava a morfina. Entendeu? Por quê? O Estado, ele tem que... Isso aqui é lei, doutora, a senhora sabe. O Estado tem que dar qualidade para esse doente não ser torturado, né, antes de morrer. Sim, a dignidade. Entendeu? A dignidade. A nossa querida doutora Raquel Capiberibe exerceu várias funções aqui no Amapá. Sim. A filha dela, a jornalista Rani Capiberibe, faleceu de câncer com 30 e poucos anos. E a Raquel me contava dessa história, né? Que no final não podia fazer mais nada. O médico chamou a família, chamou a paciente, disse: olha, não tem mais, e você escolhe. Você vai ser induzida ao coma, para você não sentir dor, para você ter qualidade, dignidade, ou você pode escolher continuar consciente até no processo natural da vida. E está cercada pela família, né? E aí ela decidiu: não, eu quero ser sedada. Eu quero que o senhor converse com a minha família. Aí ela só pediu que chamasse algumas pessoas para conversar com elas, entre elas a Raquel Capiberibe. Depois que ela conversou com todas as pessoas que ela queria, ela passou pelo processo e apagou. E assim ela desencarnou sem dor. Então essa parte eu acho que é fundamental. O direito de escolha, né? O Brasil não permite a eutanásia, por exemplo.
Essa é uma pauta bem bem complexa. delicada, mas assim, pelo adiantar da hora, até porque conversar com o senhor é sempre uma grata satisfação, porque o assunto desenvolve de uma forma muito boa. Eu quero, para encerrar, né, se o senhor pudesse escolher uma mensagem para todos os membros da advocacia e sociedade em geral, depois da nossa conversa, qual seria? É que cada advogado, advogada, militante no Amapá desse a sua contribuição para a instituição OAB no Brasil, de fato e de direito, voltasse, né, a ser aquela instituição que inspirava, né, os tribunos, as academias, né, fora do Brasil mesmo, a construir, mais do que leis, construir cidadania, respeito à Constituição, aos direitos, a defesa intransigente dos direitos humanos, das minorias, das mulheres trans, dos quilombolas, dos negros, enfim, que a OAB fosse, junto com o Supremo Tribunal Federal, o guardião da nossa Constituição, né? E quando houvesse violação da Constituição, a OAB fosse a primeira a gritar, pela legalidade, né? Sem estar atrelado a ABCD, mas a democracia, né? Que é o nosso maior valor, né? E eu desejo que os membros da OAB no Amapá pudessem dar essa contribuição. Quiçá, não estou dizendo que isso não acontece, mas eu sou megalomaníaco, que o Brasil pudesse olhar para nós e pudesse dizer: nós temos no Amapá um dos maiores núcleos dos advogados do Brasil, uma OAB combatente, que defende, que luta, aguerrida, que é inspiração, que a sociedade olha e diz, ela nos inspira, ela cuida de nós, ela vela por nós, ela nos defende o nosso direito. É isso que eu não estou aqui querendo dizer que isso não acontece, mas no direito, o direito é dinâmico, ele é um processo e a gente não pode se acomodar. Sim. Né? A gente sempre tem. E como no Amapá, nós estamos na Amazônia, a senhora sabe melhor do que eu, tudo é mais difícil. A gente tem que provar que a gente pode ser ministro, que a gente pode chegar no Supremo, que a gente pode chegar em todas as instâncias, que nós temos pessoas inteligentes, capacitadas, comprometidas, né? E para isso a gente não precisa estudar mais, mesmo que a gente precise avançar, mas que a gente tem quadros brilhantes, né, para assumir todas as instâncias dos tribunais do Brasil, e não custa nada que a gente... E aí eu sou assim meio... exigente. Não, ranzinza. Se eles não querem olhar para nós por bem, nós vamos gritar até as pedras falarem, né? Então, um diz assim, eles têm que nos escutar, eles têm que nos ouvir, e eles têm que perceber que nós existimos. Então, vou lhe tranquilizar, porque essa é uma das principais preocupações, tanto do presidente Helder na ESA, quanto do presidente Jael na OAB. Nós temos conselheiro autista, nós temos membros dos povos indígenas, quilombola. Então, o agregar e o preparar
Por quê? Porque se o petróleo chegar e a gente não estiver preparado, outros estados usufruirão mais do que nós. Então, que isso não é só um discurso, isso é uma cobrança que o nosso gestor faz para nós e está nos proporcionando. E eu vou lhe tranquilizar porque nós estamos no início, mas muitos frutos serão colhidos e a gente vai voltar a conversar. E eu perguntava para ti, doutora, quantas mulheres foram eleitas presidente da OAB Amapá? A senhora falou... Tivemos a Sulami. A Sulami. Porém, hoje nós temos um homem assumindo a presidência, mas um homem que está cercado de mulheres. Cercado de mulheres. Para onde ele olha tem mulher e não tem jeito. E é muita mulher. Né? E assim, em respeito à nossa única dama Dani, que também é uma mulher maravilhosa, porque ele não poderia fazer o trabalho que ele faz. Se a Dani é a esposa dele. Se ele não tivesse uma estrutura familiar, porque o senhor sabe que a gente sai para trabalhar, mas a família é o núcleo. Se você não tiver apoio, amparo, você não vai conseguir desempenhar. E graças a Deus ele tem essa unidade. E homem assim de fé, como o Helder, assim como vários outros parceiros que nós temos na gestão. E quem quiser ajudar o IJOMA? Nós estamos aqui na Silas Salgado, né? Final do Santa Rita, já entrando, caindo para Alvorada, atrás da CETEMAC, a instituição que multa todos nós que andamos no trânsito de Macapá. Ai, padre, uma grande satisfação, muito agradecida. Que bom que a gente pode tratar de pautas tão sensíveis com a leveza que o senhor sempre dá. E se inscreva em nosso canal oficial do podcast da Escola Superior de Advocacia. Esse foi mais um episódio do Por Dentro da OAB. Sugira conteúdos, curta, compartilhe, comente. E o meu muito obrigada para você que assistiu até aqui e para você que nos assistirá. Até logo.